Então, a nossa aula de hoje sobre saúde do adulto, nós discutiremos a assistência à saúde do adulto relacionada às meningites. No decorrer desse conteúdo, nós abordaremos um pouco da fisiopatologia, os agentes etiológicos, as manifestações clínicas, o tratamento diagnóstico e, ao fim, nós teremos um caso clínico, que nós realizaremos uma atividade prática. Só para que a gente possa lembrar, então nós temos três importantes meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. E nós temos ainda o espaço subaracnoide. Então, quando eu falo de uma meningite, eu estou relacionando a um processo inflamatório dessas membranas. Então, essas membranas, para que a gente possa lembrar, elas fazem o quê? Elas envolvem todo o meu cérebro. E nós temos ainda o espaço subaracnoide, que também pode acontecer uma inflamação aí. Então, a definição de meningite. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem tanto o cérebro quanto a medula espinhal, e ela pode ser causada por diversos agentes etiológicos. Mas os tipos mais graves são as causadas por vírus ou por bactérias. A contração da meningite em um adulto ela é mais rara, mas pode acontecer. A meningite geralmente acontece em crianças menores de 5 anos ou até 1 ano de vida. No entanto, não é uma via de regra, como eu havia dito, pode acontecer em qualquer idade. No Brasil, ainda a gente considera a meningite como uma doença endêmica. E nós temos, ao decorrer dos anos, surtos e epidemias que podem ser causadas ocasionalmente. A contração da meningite, ela pode acontecer no decorrer de todos os anos, porém, existem estudos que mostram que a ocorrência das meningites bacterianas é muito comum no outono e no inverno, e a ocorrência das meningites virais acontece mais na primavera e no verão. É importante a gente abordar ainda que as meningites, elas tratam-se de doenças imunopreveníveis, ou seja, são doenças que podem ser prevenidas por algum fator. Então, no Brasil hoje nós temos a vacinação, que ela faz a cobertura de alguns agentes etiológicos que transmitem a meningite. Então, nós temos diversos agentes etiológicos. Nós temos a meningite transmitida por bactérias, e aí nós temos 3 importantes bactérias que compensa a gente abordar aqui, que é a meningite meningocócica, que é causada pela bactéria Neisseria meningitis, a meningite pneumocócica, que é causada pelos streptococos, e a meningite causada pelos hemófilos influenza. Então, o que acontece no caso de uma meningite meningocócica? A meningocócica é a forma mais grave, porque ela trata-se de uma infecção muito rápida, acomete o paciente de uma forma muito rápida, as meninges, ela pode resultar o paciente num coma e pode até levar à morte em poucas horas. Então, ela geralmente acontece através de uma infecção do trato respiratório superior, e ela imediatamente ela acomete ali a corrente sanguínea. Então, ela é altamente contagiosa, ela pode ocorrer pequenas endemias de meningite meningocócica entre as pessoas que vivem próximas, ou seja, no mesmo ambiente. Então, nas escolas, na casa, igrejas e afins. A meningite causada pelo Streptococcus, a meningite pneumocócica, o que acontece? Conforme as pessoas elas vão envelhecendo, o nosso sistema imunológico ele vai enfraquecendo, e ele vai aumentando o risco da meningite devido a outras bactérias. Então, a meningite pneumocócica, ela é transmitida através dos vírus
das bactérias, desculpa, gram-positivos. Então, geralmente, quando as pessoas elas vão envelhecendo, elas ficam mais suscetíveis a esse tipo de bactéria. Outro agente etiológico importante são os vírus. Então, nós temos os enterovírus, os vírus do grupo da herpes, os arbovírus, o vírus do sarampo, o vírus da cachumba e o adenovírus. Uma meningite viral, ela pode ser transmitida de diversas maneiras e ela vai depender muito do vírus que vai causar essa doença. Por exemplo, no caso ali do enterovírus, acontece uma contaminação fecal e oral. Então, os vírus eles podem ser adquiridos por um contato próximo, então tocar, apertar a mão um ou outro de uma pessoa que está infectada. Outra maneira de transmissão é tocar em objetos ou superfícies que contenham o vírus e depois tocar nas regiões de mucosa, nos olhos, no nariz, na boca, antes de realizar a higienização das mãos. Nós temos também a transmissão através da troca de fralda de uma pessoa contaminada, depois tocar novamente em mucosas antes de lavar as mãos e a ingesta de alimentos crus que contenham o vírus. Já quando a gente fala de uma meningite por arbovírus, nós ressaltamos as meningites que são transmitidas por meio de picada de mosquitos que estão contaminados. Outra forma de transmissão de uma meningite pode ser por fungos protozoários e helmintos. Então, quando eu falo de uma meningite fúngica, eu falo de uma meningite que não é transmitida de pessoa para pessoa, diferente da bacteriana. Então, geralmente, os fungos eles vão ser adquiridos de uma forma por meio de inalação desses esporos fúngicos. Então, eles vão fazer o quê? Percorrer pelas vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, então vão entrar em contato com os pulmões e podem até chegar às meninges, as nossas membranas que vão envolver o cérebro e a medula. Dessa forma, ela esse fungo vai ocasionar, então, uma irritabilidade e uma inflamação. Os fungos eles podem ser encontrados nos solos, nos ambientes nos ambientes contaminados e até podem ser disseminados através de pássaros e morcegos. Nós temos ainda a meningite causada por outros parasitas. Então, os parasitas que causam a meningite não são transmitidos de pessoa para pessoa. Também, normalmente eles infectam os animais e não as pessoas. As pessoas elas são infectadas aí, a partir daí, pela ingestão de produtos ou alimentos contaminados. Então, há contaminação ali animal e, posteriormente, esse animal vai contaminar alimentos ou superfícies que vai infectar uma outra pessoa, certo? E quais são as manifestações clínicas? Então, quais são as manifestações clínicas mais comuns? Então, o paciente pode apresentar uma febre, cefaleia, rigidez de nuca ou pescoço rígido, confusão ou mal-estar, confusão e mal-estar, e ele ainda apresenta um estado de alerta menor. Se está falando com a pessoa, ela não consegue responder. Ela apresenta ainda uma sensibilidade muito grande à luz. Pode acontecer ou não, então, o paciente apresentar jatos de vômito, aquele mal-estar geral, e algumas vezes ele vai apresentar o quê? Sinais e sintomas muito parecidos com uma infecção viral, que é a tosse, o entupimento do nariz, aquela dor de garganta discreta. Nas manifestações de uma meningite bacteriana, os sinais e sintomas eles vão piorando de 3 a 5 dias, então pode levar o paciente até ao coma ou até a morte no decorrer desses dias, então é bem rápido.
olha só, quais são as manifestações clínicas mais graves? Então, o paciente ainda pode apresentar cefaleia, confusão, lentidão ou indiferença quando está fazendo o exame físico, crises convulsivas, erupção cutânea, como febre, é bem comum. Então, ele ainda, além das manifestações clínicas habituais, ele ainda apresenta essas outras manifestações, esses outros sinais e sintomas. O diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico é realizado através de exames laboratoriais, então, exames de cultura e hemocultura pareado. Nós fazemos ainda a coleta do líquido cefalorraquidiano. Então, é um procedimento realizado pelo profissional médico, onde é realizado ali uma punção lombar. O paciente ele vai estar em posição deitado ou em posição sentado. Então, por que é realizado uma punção lombar? Então, nós precisamos realizar, através dessa punção, a coleta do líquor. O que é um líquor? É um líquido bem transparente que ele banha todo o meu sistema nervoso. E eu tenho ele ali dentro das meninges. Então, quando eu faço a coleta desse líquor, eu consigo identificar, através da coloração desse líquor, se tem uma irritabilidade ou não de meninges. Então, geralmente é uma indicação médica esse exame. O exame ele vai ser colhido ali, conforme a foto ali que vocês podem ver, através da região posterior do pescoço, da região suboccipital ou nas costas, na região bem lombar. E como é que é feita essa coleta? Essa coleta é através de uma agulha, que é uma agulha descartável, e vai ser realizado pelo profissional médico. Então, a dor ali dessa coleta é bem tranquila, é muito semelhante à coleta de sangue. A coleta do líquor, ela é uma técnica bem invasiva, ela vai apresentar risco como qualquer outra coleta. O que o enfermeiro tem aí de importante na realização dessa coleta, desse exame? Então, a orientação do paciente. Então, como é que vai ser feita essa coleta? Após a coleta, as orientações. Então, o que eu, enquanto enfermeiro, vou orientar? Eu vou orientar um repouso nas 24 horas e vou orientar ainda a ingesta de líquidos. O tratamento é realizado através de antibiótico-terapia. Então, geralmente, a primeira escolha de antibióticos para meningite é a rifampicina. Então, identifiquei um paciente com qualquer tipo de meningite, ele vai ser tratado com antibiótico terapia. Por que é importante o enfermeiro, principalmente o enfermeiro de UBS, estar atento aos sinais e sintomas da meningite? Identifiquei e tive o diagnóstico de uma meningite, eu vou fazer o quê? Orientar essa família. Então, vou passar para o serviço de vigilância epidemiológica e juntos nós faremos o bloqueio dessa família e dessa comunidade, principalmente se for uma meningite bacteriana. Outra coisa que nós faremos o esquema de quimioprofilaxia nesses pacientes, né? Nessas pessoas que nós vamos supervisionar. Então, na família, na comunidade, na população. São pessoas de convívio muito próximo, tá, gente? A gente não vai sair fazendo quimioprofilaxia para todos os pacientes. Então, eu preciso estar atento aí. Outra coisa importante, a meningite trata-se de uma doença de notificação compulsória. Então, identifiquei uma meningite, tive o diagnóstico de uma meningite, eu preciso notificar no Sistema de Informação de Agravo de Notificação, o SINAM, essa doença, tá? E faço a notificação, vou acompanhar o bloqueio e vou acompanhar o paciente, ok? Para fechar, então, eu sempre trago diagnósticos de enfermagem e as prescrições. Hoje não. Hoje terminou de assistir a aula,
nós vamos proceder com esse caso clínico aqui, que eu vou ler depois com vocês, e aí vocês vão fazer o quê? Vão realizar um exame físico, vão fazer o diagnóstico NANDA desse paciente, pelo menos 2 diagnósticos, vão fazer uma prescrição com no mínimo 15 cuidados e vão evoluir esse paciente. Qualquer dúvida, tem aqui as referências bibliográficas do Ministério da Saúde, tá no protocolo de distúrbios cerebrais da medula espinhal e dos nervos, um protocolo de 2018.